Olá, antes então da gente dar seguimento, né, à nossa disciplina de biomecânica do exercício, nós vamos fazer as resoluções dos exercícios propostos, ok? Então, só para a gente primeiro, antes de resolver o exercício, é importante nós termos a noção de quais conceitos estão envolvidos, ok? Então, só para a gente ter uma primeira ideia, a gente vai entender quais conceitos estão envolvidos dentro desses cálculos, tá ok? O primeiro conceito que a gente tem que saber é o conceito de força, tá? A força, ela é uma ação que é promovida através dos músculos, ok? Então, na biomecânica, a força, ela é o agente, é o que inicia e dá condições ao movimento, tá ok? A força, ela é sempre representada por F, tá? E a força, ela é determinada pela massa vezes uma aceleração, tudo bem? Aqui no caso, quando eu trabalho com força, um tipo de força especial, que é a força peso, né? O peso também é uma força, tá? É a força de atração da Terra. Então, ela é calculada pela massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, ok? Deixa eu colocar vezes aqui. Tudo bem? Então, esse primeiro conceito ele é importante. Então, a força é ela que gera movimento no nosso corpo, e ela é realizada através dos músculos, tudo bem? Um outro conceito importante que a gente precisa guardar e ter na memória é o conceito de alavanca. Alavanca nada mais é do que um sistema que favorece movimentos rotacionais, tá? Então, a alavanca é um sistema que vai gerar, que vai potencializar a força de maneira a gerar movimentos rotatórios, tá? Então, as alavancas, elas são esses sistemas, tá certo? O exemplo mais simples de alavanca é a gangorra, né? Então, a alavanca, ela tem... Opa, deixa eu arrumar aqui. A alavanca, ela tem um sistema de geração de forças, né, rotacionais. Então, para ela gerar uma força rotacional, primeiro ela tem que ter um eixo, tá? Então, quais são as características da alavanca? Primeiro, o eixo, que é o ponto, é chamado de eixo ou fulcro, é onde acontece a rotação. No nosso corpo, o eixo, né, ele é representado pelas articulações, tá ok? Então, o eixo é esse ponto. Outra característica é a distância entre o eixo e aonde a força está sendo aplicada, tá? A isso a gente chama de braço, tá? O braço é a distância entre o eixo e onde a força está sendo aplicada, tá ok? Esse braço, ele é determinado nas fórmulas que a gente viu, né? Como o D, ok? E é uma distância perpendicular. Esse símbolo aqui significa perpendicular, ou seja, ela tem que estar a 90 graus da onde está sendo aplicada, tudo bem? Ah, lembrando que não é o tamanho da alavanca, não é o tamanho do osso, mas o tamanho da distância onde a força está sendo aplicada. Tudo bem? E aí eu tenho outros elementos. Então eu tenho a força propriamente dita, que a gente já viu que é realizada pelos músculos, tá? E uma força que é as forças que a gente chama de resistências, que pode ser o próprio peso de um membro, o próprio peso, uma anilha, um sistema, no caso do crossover na academia, tá ok? Então, alavanca é isso. Das alavancas, eu consigo tirar um conceito mais importante, que é o conceito de momento, tá? Então, o conceito de momento, ele é importante, ele é o mais importante aqui agora. O momento de força, tá? Momento de força é a mesma coisa que a gente chama de torque, tá? Torque. Isso existe em todos os lugares, tá? O momento de força é o potencial que essa força que eu realizo, ela tem de gerar o movimento rotatório. Então, pode ser na fechadura da porta, quando a gente tem a maçaneta num ponto e eu tenho ponto de giro lá no começo da porta, né? Ah, as linguetas, né, que fazem aquele movimento. Então, tudo isso é momento, ou seja, aquela força que realiza, ela vai gerar um momento naquela, naquela,
naquele eixo de rotação, tudo bem? Pode ser na porta ou aqui na gangorra, tá? Então, essa força aqui, ela vai gerar um momento da força. Essa força de resistência aqui, essa resistência, ela vai gerar um momento também, porque ela está favorecendo que gire um movimento aqui, tá ok? E o momento, o torque, que a gente está chamando de momento, tá? Ele é calculado pela multiplicação da força vezes o braço, tá? Então, imagina, se eu tenho um sistema com várias forças atuantes, cada força daquela, ela tem a capacidade de gerar um momento. Tudo bem? Então, é a partir desses conceitos que a gente precisa entender como que a gente vai fazer os cálculos dos exercícios, tá certo? Então, vamos lá? Então, o exercício pede, né, quanto de força deve ser produzida no bíceps braquial, e aí eu tenho a inserção, tá? Esse ponto onde a força está sendo realizada. Então, é só a gente imaginar como se o bíceps estivesse aqui, ó. Ele está inserido aqui. O bíceps está aqui, e passa por cima aqui, ok? Então, é o músculo bíceps que está fazendo a força, tudo bem? Lembrando, se eu tenho uma força para cima aqui, uma força para baixo, logo aqui embaixo, né, que é a força peso, tá? Ah, eu tenho que estar calculando os momentos que eles realizam. Então, eu tenho um momento dessa força de cá e um momento do peso do outro lado, tudo bem? E aqui eu tenho todos os elementos que eu preciso para saber o quanto de força ele precisa reduzir, ser realizado, tudo bem? Então, vejamos aqui. Deixa eu tirar aqui só uma tela aqui, por favor, só um minuto. Então, vamos lá. No bíceps eu tenho uma geração de força. Então, o bíceps, se eu tenho força, eu sou capaz de gerar um momento. Quem é o eixo? O eixo é o cotovelo, tá vendo? Então, eu tenho a distância do eixo até onde a força está sendo realizada. Tudo bem? Então, eu tenho o momento do bíceps, a gente pode chamar de MB aqui. Quem que é? É a força que o bíceps faz vezes a distância que esse bíceps está do eixo, ok? Tudo bem? Beleza? Então, e como que eu vou calcular isso, né? Utilizando e substituindo conforme os dados que o exercício deu. Agora, um fato importante é que nós temos que guardar o seguinte: se eu falo que esse sistema está em equilíbrio, se esse sistema está em equilíbrio, significa dizer que o somatório das forças ou dos momentos realizados é igual a zero, tá? Ou seja, se ele está em equilíbrio, o efeito dessa força do bíceps é igual ou anula o efeito da força peso, tudo bem? Então isso aqui é importante. Então significa dizer que o momento resultante, né, vai ser igual ao momento do bíceps, ok? Mais o momento do peso. Lembrando que a força, quando ela está para baixo, ela é considerada negativa. Tudo bem? Então, vamos lá. Se isso aqui eu disse que é zero, que é igual a zero, como eu falei aqui em cima, significa dizer que momento da força do bíceps, ele vai ser igual ao momento do peso. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos calcular o momento do bíceps. Então, eu sei que o bíceps está fazendo uma força. Eu não sei quanto que é essa força aqui. É o que eu estou procurando. Então, eu sei que o momento do bíceps vai ser igual à força vezes a distância que ele está. Como aqui todas as unidades estão em centímetros, eu posso utilizar aqui centímetros também. 3 centímetros, ok? Tudo bem? Que é a força perpendicular. Então, o momento do bíceps, ele vai ser a força do bíceps, que eu não sei, que eu estou procurando, vezes 3. Ok? Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza. Então, agora, ao mesmo tempo, eu vou calcular para o peso, que é o momento do peso. Qual é o momento do peso? O momento do peso vai ser o quê? A força que o peso está realizando, ou o próprio peso, né? Vezes a distância do peso, ok? Que eu já sei. Então, o momento do peso vai ser igual à força do peso, que eu já sei. Quanto que é a força? O peso, eu não falei que o peso ele é um tipo de força?
Então, é 200, está aqui, tá? Então, é 200 newtons vezes 25. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, eu vou ter que o momento do peso vai ser igual a 5.000 newtons. Ok? Newton vezes centímetros. Se tudo estiver na mesma unidade, não tem problema. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, eu volto lá. Eu sei que se o sistema está em equilíbrio, significa dizer que o momento que o bíceps está fazendo vai ser igual ao momento que o peso está fazendo. O que é o momento do bíceps, né? Vai ser, aqui, vezes, né? 3 vezes a força do bíceps. O que é o momento do peso? Que eu acabei de calcular, 5.000. Tudo bem? Então, a força do bíceps que ela vai realizar vai ser 5.000 dividido por 3. Tudo bem? Fazendo aqui no cantinho, ou calculando aí com a calculadora, né? 5.000 dividido por 3 vai ser igual. 5 vai dar 1, sobra 2. 20, 23 dá 6. Sobra 2. Então, vai dar 6 aqui, sobra 20. Você pega o 5, sobra 2, 5. Desce o 0, dá 6. 6 vezes 3, 18, sobra 2. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Já desceu 1, 2, desce mais 1, sobra 2. Opa, opa, perdão. Vamos voltar aqui. Aqui tem mais um 6. Ok? Então, a força que o bíceps vai exercer para gerar esse momento e para equilibrar esse sistema, ela vai ser igual a 1.666,7, tá? Newtons, ok? Então, veja bem, um peso que tem cerca de 20 quilos, 20 quilos esse peso, né, porque 200 newtons, a gente realiza N muitas vezes mais de força. Por quê? Como o braço é pequeno, a força é maior, tá? Se o braço for pequeno, eu preciso realizar mais força. Por isso que a gente fala, faz o braço de alavanca, quando você vai fazer um arremesso, por exemplo. Quanto mais distante do eixo, maior esse braço, maior o efeito dessa força que você faz no bíceps. Desculpa, no trapézio, por exemplo, quando você vai fazer um arremesso. Tudo bem? Então, aqui está o resultado, certo? Espero que tenha acertado. Então, esse é o exercício mais simples para a gente ver. E todos os exercícios vão seguir a mesma lógica, tá? É uma questão da gente só estar pensando em montar. O segundo, ele não aparece nenhum desenho, né? Então, é importante a gente estar atento a isso, tá ok? Então, a gente precisa montar o desenho primeiro. Então, vamos imaginar aqui. A mão e o antebraço pesam 35 newtons, mantidos em um ângulo. Então, vamos desenhar. É só fazer o esqueminha aqui. Eu tenho aqui o cotovelo, novamente, né? Aqui eu tenho o antebraço, aqui eu tenho o punho e aqui eu tenho a mão. O desenho é praticamente o mesmo, tá? O braço e o antebraço, eles pesam 35 newtons, tá certo? E eles estão a 90 graus, tá falando lá, ok? E o centro de massa, que é importante, é onde tem um peso. Então, eu tenho um peso aqui do braço, um peso, né, que é do braço e do antebraço. Desculpa, do antebraço e da mão, tá? Que equivale a 35 newtons. Tudo bem? E ele está, se eu fizer aqui, ele está a 25 centímetros, 15 centímetros. Tudo bem? E eu sei que o centro articular aqui, eu tenho o bíceps fazendo uma força para cima, certo? Que está ou os músculos flexores do cotovelo, tá? Esse conjunto de músculos estão inseridos a 3 centímetros aqui, como no outro exercício. 3 centímetros, tá? E aqui eu tenho a força dos flexores, vamos colocar flexores aqui, tá? Então, eu tenho dois sistemas aqui,
Tudo bem? Até agora, isso que a gente fez. Então, é o mesmo raciocínio, tá? O momento dos flexores, ele vai ser igual ao momento do peso dos braços, tá? Só para manter nessa posição de 90 graus, aqui no caso, a gente fazendo assim, né? Só para manter quanto que esses músculos estão fazendo de força. Simples, tá? Então, é a força. Eu vou já substituindo direto aqui. A força dos flexores, tá? Vezes a distância dos flexores, que vai ser igual à força do peso do antebraço e da mão, né? Vezes a distância desse peso em mão. Tudo bem? Então, a força dos flexores é que eu estou procurando, certo? A distância de 3 centímetros, lembrando que está tudo na mesma unidade, então não tem problema. 3 centímetros. E aqui eu tenho o peso de 35 newtons vezes a distância dele, perpendicular dele do peso, que é de 15 centímetros. Tudo bem? Tranquilo? Então já podemos pegar a calculadora. Então, vamos fazer 35 vezes 15. Só um minuto, vamos lá. Vamos fazendo ao vivo aqui. Então eu tenho que 3 vezes a força do flexor, tá ok? Então vai ser 35 vezes 15, que é 525, tá? Aqui deu 525, tá? Dividido por 3, que o 3 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, né? Então a força dos flexores, ela vai ser de 175 newtons, tudo bem? Então essa aqui foi a letra A, morreu. Agora, o que acontece, que a gente vai fazer em vermelhinho aqui, se eu colocar um peso de 25 newtons, deixa eu desenhar aqui direito, aqui, peraí, saiu aqui um pouquinho do... Vamos voltar a caneta. O que acontece se eu colocar um peso aqui em cima, né, de 25 newtons para baixo, ou seja, de 50 newtons, né? Um peso de 50 newtons aqui, tá? A uma distância, se eu pegar a distância aqui, continuando o eixo, de 25 centímetros. A mesmíssima coisa, tá? Então, eu já estou suportando aqui a força dos flexores. Então, eu tenho que o equilíbrio, ele vai ser baseado que os músculos flexores, eles vão ter que fazer toda a parte de segurar esse peso do somatório dos dois. Tudo bem? Então, existem duas formas de fazer isso. Eu posso calcular o efeito desse momento aqui e somar os dois. Tudo bem? Mas a maneira mais correta é o quê? O momento dos flexores, ele está a força que os flexores fazem está gerando um momento para suportar em equilíbrio, né, o momento do peso que a gente chamou ali, tá? Mais um momento aqui, vamos chamar do peso A aqui, tá? Mais um momento do peso A, ok? Então, a gente já sabe que o momento da força do músculo que a gente está procurando, né? Então, vai ser a força dos flexores. Ah, já, mas você não falou que essa aqui já é 175? Não, isso porque eu não tinha um peso antes, né? Como eu coloquei mais uma carga aqui, uma resistência, uma maior resistência aqui, esse músculo vai ter que fazer mais força. Então, continua do mesmo jeito, vezes a distância dos flexores, que é a força do peso, vezes a distância do peso, vou colocar entre parênteses aqui só para não confundir vocês, mais a força do PA, né? Opa, isso, o peso A, mais vezes a distância do PA, ok? Isso fazendo detalhadamente. Então, a força dos flexores, quando eu estou com todo esse sistema montado, vezes 3, só substituindo agora. A força do braço é quanto? Que a gente viu que é 35 vezes 15, só substituindo, hein? O estudante já está Agora, eu sei que mais, quanto que é, que eu falei, de 50 newtons, que é a força realizada aqui, 50 newtons vezes a distância, que é 25, tá? Então, vai ser 3
vezes a força dos flexores, ela vai ser igual a 35 vezes 15, que a gente viu que é 525, 50 vezes 25, vamos pegar a calculadora para a gente não errar, né? 550 vezes 25, que é igual a 1.250. 250, ok? Então, aqui, força dos flexores vai ser 525 mais 1.250, deu 1.775 dividido por 3. 1.775 dividido por 3, tá? Então, o resultado, se eu colocar esse pezinho lá de 50 newtons na mão, né? Quanto que os flexores vão ter que fazer de força, tá? Para vencer todo esse sistema, tá ok? Dividido por 3, vai ser 591,67. 591,67 newtons, tá? Ou 591,7, tá suficiente. Então, veja bem, tá vendo que o importante é o quê? Sempre a gente desenhar para a gente ver como que tá a situação, tá? E a partir daí a gente consegue resolver. Finalizando, o que é importante? Guarde, momento não quer dizer que é a força. Momento é o efeito dessa força que vai provocar um movimento rotatório. Todas as articulações nossas têm movimentos rotatórios. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui está a resolução dos exercícios e eu já vou deixar mais 2 exercícios para a gente treinar também esse raciocínio. Um abraço, até a próxima.